garoto que faz um experimento arriscado para ficar mais inteligente, e uma babá em uma situação extrema pedindo ajuda a um protagonista sarcástico, uma irmã em pleno surto psicótico, estrelas do rock descobrindo o lado grotesco da América e uma perseguição frenética envolvendo um carrinho de golfe gnomos. Essas são algumas cenas e situações um tanto estranhas do que poderiam ter sido alguns dos seus desenhos animados favoritos. Imagina o quão traumático seria ver o Billy machucado na cabeça. Bem, antes desses desenhos chegarem na TV da forma como a gente conhece, existe todo um processo de venda de um produto chamado episódio piloto. É tipo a primeira versão que o criador faz só pra mostrar. A ideia é essa aqui. Ele é meio que um rascunho sem filtro, então acaba que os traços são mais estranhos, as vozes dos personagens às vezes não batem e o tom costuma ser bem bizarro. Essa é a palavra. Geralmente essas versões ficam trancadas a 7 chaves, até porque elas só servem para apresentar a ideia mesmo. Mas hoje nós vamos ver os detalhes dos pilotos de 5 desenhos que provavelmente marcaram sua infância. Mas parando para pensar, se o piloto tivesse sido aprovado como foi apresentado, com certeza ele teria sido bem diferente. Então, pra gente abrir essa lista, vamos começar falando sobre Billy e Mandy. Mas antes, nós precisamos esquecer aquele visual colorido do Cartoon Network que a gente conhece lá dos anos 2000. A história desse episódio piloto começa em 1995, quando Maxwell Atoms ainda estava na faculdade e resolveu criar um curta-metragem chamado Trepanation of the School and You. A ideia era contar uma história no mínimo bizarra com uma pegada mais experimental e bastante sombria. O conceito desse protótipo era usar uma estética que lembrava muito os filmes de terror dos anos 20, ou seja, de uma época que ainda nem existia o cinema em cores. E se já tá estranho agora, calma que vai piorar. No enredo, a Mandy convencia o Billy de que ele precisava de uma trepanação, que é basicamente o processo de próprio crânio para liberar todo o potencial do cérebro. Só que ao fazer isso, o Billy perde muitos e acaba desmaiando logo em seguida. Um trauma pro resto da vida, né? Imagina você com 7 anos assistindo isso aí na TV. O próprio Maxwell admitiu que o curta era completamente inapropriado pro canal, mas a dinâmica entre o Billy e a Mandy era tão boa que ele não conseguiu usar os personagens uma vez só e jogar fora. Só que para transformar esse show de horrores em algo que os executivos da Cartoon aceitassem, ele percebeu que faltava uma peça no quebra-cabeça, um personagem mais sério para servir de escada e equilibrar a loucura das crianças. Foi aí que ele teve a ideia de trazer o próprio ceifador, o Puro Osso, como o terceiro protagonista, dando o tom sobrenatural e cômico que finalmente abriu as portas da emissora para a série. Até aqui, eu acho que já deu pra perceber que o episódio piloto pra versão final, as coisas mudaram muito, principalmente na estética. E isso, inclusive, vale pros personagens, que eram completamente diferentes. O Billy, por exemplo, era mais magro, quase esticado, e tinha um nariz bem menor do que com aquele formato de batata gigante que ele tem na versão final. Já a Mandy era o contrário da versão que nós conhecemos. Ela era mais alta, tinha um nariz pequenininho que simplesmente sumiu na versão final. Ela também tinha um cabelo de Maria Chiquinha e uma voz bem fina e animada, o que dava um ar um pouco mais infantil para ela, apesar da personalidade macabra e sugestões duvidosas. Outra diferença visual gigante era que o traço do desenho em si era muito mais sujo, sem aqueles contornos definidos e coloridos que a gente acostumou a ver no Cartoon. Era um negócio meio cru, feito à mão, com uma atmosfera esquisita que faz a gente sentir que ninguém deveria ter assistido aquilo. E eu tô falando sério, lá no vídeo que o Maxwell postou no canal deles desse piloto, tem vários comentários falando que esse curta se passaria facilmente por uma creepypasta. Mas o Maxwell Atoms não era o único com essa veia sádica dos anos 90. Enquanto ele desenhava crianças em preto e branco, um tal de Butch Hartman estava apresentando para Nickelodeon a história de um garoto que usava magias para dar uma lição na sua babá. Sim, eu tô falando de Padrinhos Mágicos, mas uma versão um pouquinho diferente daquela engraçadinha que a gente conheceu. Tudo começou lá em 1998, quando Butch Hartman conseguiu um espacinho para testar sua ideia dentro de um programa chamado Oh Yeah Cartoons, que era tipo um laboratório da Nickelodeon, onde eles jogavam vários curtas de 7 minutos na tela para ver o que o público curtia antes de fazer um grande investimento em uma série completa. Só que o Butch não chegou super confiante com um projetinho bonitinho na mão. Ele veio com esse primeiro curta, que se chamava apenas The Fairly Odd Parents, que ele fez com o que tinha na mão. Na época, ele só precisava provar que a premissa de um garoto sofrendo na mão de uma babá malvada podia render alguma coisa, e a solução que ele encontrou foi
mágica. Literalmente. E era exatamente isso que ele precisava, porque o Butch não chegou na Nickelodeon com o status que ele tem hoje. Ele estava saindo da Hanna-Barbera na época, então ele precisava que esse curta desse certo. O acordo com o canal era simples: se o piloto funcionasse dentro do Oh Yeah Cartoons, eles pensariam em uma temporada completa. E no final das contas, o piloto funcionou tão bem que a Nickelodeon não só comprou a ideia, como também encomendou 10 curtas seguidos antes da série oficial estrear em 2001. E o que mais impressiona no enredo desse piloto é como a essência da Vicky já nasceu puramente maligna, sem nenhum filtro, e o Hartman não precisou amaciar a personagem para conseguir vender a ideia, ainda mais considerando que esse personagem seria um projeto infanto-juvenil. Então, não muito diferente da versão final, a Vicky parece ser um doce de pessoa na frente dos adultos, mas assim que os pais do time saem pro cinema, ela já revela a verdadeira face maligna. Ela começa a gritar, coloca o time pra lavar a louça e manda ele pra cama cedo. E quando ele tenta reclamar, ela ameaça contar pros pais dele que ele estava vendo revistas indecentes pra idade deles. Se é que você me entende, né? Então ele só acaba obedecendo mesmo. O time limpa tudo, na esperança de poder comer pelo menos um pedaço de pizza assim que ele acabasse, mas sem anchovas. Ele odeia anchovas. Só que quando ele vai pegar o último pedaço que a Vicky deixou pra ele, adivinha? Tava lotado de anchovas. E o pobre do time ficou praticamente desmaiando de fome. Como se não bastasse, ela ainda acorda o garoto com um balde de água fria só pra mandar ele dormir de novo. Mais uma vez ele reclama, mas ela só debocha e sai dando risada da cara dele. Então, já de saco cheio dessa patifaria, ele pergunta pra sua bola 8 mágica quando que os seus pais voltam. E ela responde que eles estão assistindo a versão de diretor do Titanic, ou seja, eles ainda iam demorar uma eternidade pra chegar em casa. Eis que num ataque de raiva e frustração, o time taca a bola na parede, ela racha e libera uma áurea mágica que traz o Cosmo e a Wanda. Hey, Timmy! I'm Cosmo. I'm Wanda. Só que ao invés de ficar animado ou minimamente intrigado com a situação, o time só pega o telefone e liga pra polícia. O cara era poucas ideias. Mas as fadas explicam que, de acordo com as regras, se alguém souber da existência delas, elas desapareceriam pra sempre. A conversa nem dura muito, porque a Vicky invade o quarto e ao ver o aquário onde as fadas se esconderam e se transformaram em peixes dourados, ela ameaça jogar eles na privada. Mas é aí que o time enfim percebe o poder que ele tem nas mãos. Com seus novos amigos mágicos, ele transforma o banho dela em gelatina, transforma a Vicky em mosca e faz a Wanda virar um bebê gigante pra sentar em cima dela. E o negócio vai se escalando tanto que ele chega a amarrar ela nos trilhos do trem, enquanto o Cosmo vem na direção dela com uma locomotiva. No fim, os pais do time chegam e encontram a Vicky apavorada, mas eles praticamente ignoram isso e dizem que ela só deve ter tido um pesadelo horrível. E quanto ao time, bom, ele aproveita pra pedir que ela seja babá dele pra sempre, só pra garantir que ele vai ter as fadas por perto por muito tempo. Bem, não é muito diferente do que a gente viu na série oficial, né? Pelo menos no enredo. Do piloto pra versão final, algumas coisas passaram por uma boa repaginada. Aliás, você sabia que o boné do time não era pra ser rosa? O Butch Hartman já contou em entrevistas que o plano original era o boné dele ser azul, só que na hora de colorir o desenho, a tinta azul dele acabou, então ele decidiu que ia ficar rosa mesmo. E no fim acabou virando uma marca registrada muito usada, inclusive dentro do próprio desenho. Outra diferença bem marcante é que o episódio piloto era muito mais seco. O traço do Butch ainda era bem angular e as sombras eram mais pesadas, o que deixava o quarto do time com um ar mais solitário do que a versão colorida e vibrante da versão final. E por falar em cores vibrantes, isso me lembra de um outro desenho muito massa sobre duas estrelas do rock que foram tentar a vida no ocidente. Você já sabe de que eu tô falando, né? Se você disse Hi Hi Puff e Amiyumi, parabéns, você acertou. Mas, e se eu te perguntar a história por trás do desenho? Será que você sabe me responder? Se não sabe, deixa que eu te conto agora. Tudo começou quando Sam Register, que na época era um executivo do Cartoon Network, teve a ideia de transformar a banda de J-pop da vida real, a Puffy, em um desenho animado. Ele levou
levou essa proposta para o estúdio Renegade Animation, que em 2003 produziu um piloto de testes para tentar convencer o canal a dar o famoso green light para a produção. Só que diferente do que a gente viu na versão final, onde elas viajam o mundo todo em um ônibus tecnológico, o conceito original era um pouco mais focado. A ideia inicial do Sam era mostrar a Amy e a Yumi saindo do Japão e se mudando para os Estados Unidos, onde elas acabariam descobrindo, meio que sem querer, o lado mais bizarro e estranho da cultura americana. No enredo desse piloto, a gente via exatamente esse choque cultural, as duas aterrissando no ocidente pela primeira vez e tentando entender como as coisas funcionavam por aqui. Eram situações cotidianas, ou nem tanto, que para elas pareciam vir de outro planeta, simplesmente por estarem em um país diferente. Apesar de elas serem bem famosas por ali, sendo reconhecidas até mesmo por um monstro gigante que estava atacando a cidade, inclusive ele dá até uma pausa no ataque para poder pedir um autógrafo para elas. Eu não julgo, eu também faria o mesmo. É um episódio bem curtinho, sabe? Tipo de uns 7 minutos, focando muito mais na descoberta e no estranhamento delas do que naquelas aventuras frenéticas que a gente se acostumou a ver depois com o Kaz, que aliás, ele só foi introduzido na versão final. No piloto a gente não tinha ele. Mas enfim, o episódio foi enviado para Cartoon e eles gostaram tanto que aceitaram o projeto de cara. A ideia era que o desenho estreasse no final de 2003, mas por algum motivo que ninguém sabe ao certo, o piloto acabou sendo totalmente retrabalhado e a série só foi estrear oficialmente quase um ano depois, em novembro de 2004. E olha, a espera valeu a pena, porque na época foi uma das estreias de maior audiência da história do canal. Mas se o roteiro já estava no esquema, o que realmente mudou do piloto para o que foi ao ar? Quase tudo no visual. Para começar, o piloto foi todo feito em animação tradicional. Só depois, quando a série virou uma produção em massa, o estúdio mudou para o estilo de animação Flash, que seria muito mais rápido e barato de produzir na época. Isso afetou diretamente o design das meninas. No piloto, os traços eram mais fluidos. A Amy às vezes aparecia de Maria Chiquinha ao invés de coques clássicos, e a Yumi usava óculos escuros no topo da cabeça em várias cenas. Outra ideia que acabou ficando pelo caminho por ser cara demais era fazer a Amy e a Yumi trocarem de roupa o tempo todo, seguindo a moda japonesa Fruits dos anos 2000. No fim, os produtores acharam melhor manter o visual icônico e fixo que a gente conhece até hoje. E tem mais uma curiosidade bem interessante. No piloto, as vozes da Amy e da Yumi eram de mulheres japonesas mesmo, o que dava um tom bem diferente para as personagens antes delas serem dubladas por americanas, né, que assumiram o papel na versão final. Essa mudança de vozes e de tom para encaixar no que o canal queria é uma prática bastante comum e que em alguns casos é até necessário. Como aconteceu com o Phineas e Ferb, tudo por conta da forma como o criador apresentou a proposta do piloto. Se liga só, o Dan Povenmire e o Jeff Marsh criaram um conceito desses irmãos lá atrás, inspirados nas férias de verão do próprio Dan, onde a mãe dele sempre dizia que o verão era curto e que eles precisavam fazer cada dia valer a pena. Só que o processo de venda desse desenho foi uma verdadeira maratona cheia de obstáculos. Eles passaram 16 anos ouvindo não de quase todos os estúdios de Hollywood. Mas o grande problema é que eles não queriam vender um roteiro comum, eles queriam vender uma experiência visual. Então, para convencer a Disney, o Dan mandou um storyboard completo que ele mesmo editou como se fosse um filme, colocando música, efeitos sonoros e fazendo as vozes de todos os personagens sozinho. Hey, Phineas. Oh, hey, Isabella. What you doing? Building a roller coaster? In your backyard? Some of it? Wow. Isn't that kind of impossible? O resultado foi tão bizarro que depois de assistirem o vídeo, os executivos da Disney finalmente deram um sinal verde, mas com uma única condição. Eles amaram a ideia, mas decidiram que o Dan definitivamente não deveria ser a voz da Isabela. Mas tá bom, o que tinha nesse storyboard que deixou os executivos abertos para enfim dar o sinal verde? Basicamente, a mesma premissa que a gente conhece hoje. O Phineas e o Ferb decidindo construir uma montanha-russa gigante que atravessaria a cidade inteira, saindo direto do quintal deles, enquanto o nosso digníssimo Perry, o ornitorrinco, tentava impedir o plano maligno de um tal Dr. Heinz Metal Smirch. Sim, o nome dele ainda era Metal Smirch,
que ele queria simplesmente parar a rotação da Terra. A história em si é quase igual ao primeiro episódio que foi ao ar, mas com o Phineas bem menos bonzinho. Nesse piloto, ele era mais sarcástico e até um pouco agressivo. Por exemplo, quando a Isabela dizia que construir uma montanha-russa era impossível, ele respondia num tom bem mais ríspido e irritado. Mas, apesar do enredo ser bem parecido, uma diferença bastante significativa é que na versão oficial, algumas piadas foram removidas, porque a Disney achou adulta demais pro público deles, como uma cena onde a Candace reclamava de limpar cocô de macaco e outra onde a mãe deles dizia que a Candace estava tendo um surto psicótico de tão prestativa que ela estava sendo. Fine, then let's go home, now! Ma, you can be awfully helpful when you're having a psychotic break! Outra diferença gritante está na paleta de cores da versão final. O Phineas usava uma blusa listrada vermelho e amarelo com shorts verdes. A Candace tinha um cabelo e um tom de vermelho bem mais escuro e usava roupas verdes. O próprio Dr. Doofenshmirtz, ou melhor, Metalsmirch, tinha o cabelo loiro e usava uma gola alta vermelha em vez da preta. E sobrou até pro Perry. A faixa do chapéu dele era amarela ao invés de preta. Cada um luta com as armas que tem, né? E os dois criadores fizeram isso com maestria, só com o storyboard na mão e um sonho. Mas teve gente que foi ainda mais ousado e conseguiu fazer a sua proposta não só com um piloto, mas criando até mesmo um trailer falso. Pois é, meus amigos, foi assim que Gravity Falls nasceu. Em 2010, o Alex Hirsch, que tinha acabado de sair da faculdade, apresentou a ideia de dois gêmeos que vão passar o verão com um tio trambiqueiro em uma cidade cheia de segredos. Então, a Disney pediu um piloto para testar a ideia e o Alex aceitou, mas ele não estava nem um pouco satisfeito com o visual baixo orçamento que o estúdio de animação entregou na época. Mesmo assim, ele precisava vender a série. Daí o que ele fez? Além do piloto de 12 minutos, ele criou um trailer falso chamado Next Time on Gravity Falls, cheio de cenas de episódios que nem existem. Olha só que bicho ligeiro, mané, o cara é ensaboado. Ele tirou essa ideia da série Arrested Development, que fazia teasers falsos para finalizar seus episódios. Então Hirsch usou a mesma tática e incluiu cortes rápidos de OVNIs caindo e monstros atacando só para fazer a cabeça dos executivos para eles acharem que a série já era um sucesso absoluto. A tática deu tão certo que a Disney não deu só um sinal verde, que passou a exigir a partir daquele momento que todos os novos criadores fizessem trailers parecidos para suas propostas. Só que apesar da aprovação, o piloto em si nunca foi ao ar na televisão. Ele ficou escondido por anos até ser liberado como um prêmio para os fãs que resolveram os enigmas em uma caçada de tesouro real que aconteceu no ano de 2016. Inclusive, a gente pode fazer um vídeo só dedicado a isso. Se vocês quiserem, deixem aí nos comentários. Mas se você tá curioso para saber qual é o enredo desse piloto, eu te conto agora. Mas eu já te aviso que ele é uma versão bem mais crua e um pouco mais bizarra do que a gente viu do primeiro episódio oficial. Tudo começa com uma recapitulação dos gêmeos Dipper e Mabel despencando de um penhasco em um carrinho de golfe, enquanto são perseguidos por uma onda de horror. Depois disso, o Dipper começa a narrar como eles foram parar na cabana do tio-avô Stan, em Gravity Falls. Logo de cara, a gente percebe que a relação com o tio era bem mais estranha. O Stan chama os dois pra baixo e simplesmente esquece quem eles são, chamando os gêmeos de Dylan e Rowena. My favorite twins, Dylan and Rowena. Dipper. Mabel. Então, ele apresenta a sua mais nova atração, uma réplica da Tower Bridge de Londres, feita inteirinha de picolés. Quando a estrutura quebra, ele obriga as crianças a comerem uns 200 picolés para não desperdiçarem. E o Dipper encontra um enigma no palito. Qual o sabor de sorvete favorito de um fantasma? O Stan chuta melancia de cadáver. A Mabel diz blueberry. Mas o verso do palito tá em branco e a charada fica sem resposta. A partir daí, a trama segue o rastro do Norman, um namoradinho misterioso da Mabel que o Dipper desconfia ser um zumbi. Para tentar provar sua teoria, o Dipper usa seu livro chamado O Livro dos Malditos do Dr. Crackpot e começa a filmar o cara escondido. Ele só tem certeza da bizarrice quando vê na gravação que a mão do Norman caiu no chão e o cara pegou de volta como se não fosse nada. O Dipper então corre para salvar a irmã e descobre que o Norman era na verdade 5 gnomos empilhados que queriam casar com a Mabel para transformá-la em uma rainha. Só que ela acaba recusando, né? Óbvio. Os gnomos então a sequestram e o Dipper persegue o bando pela floresta em um carrinho de golfe, enquanto eles se lançam contra o carro como se fossem flechas. A perseguição vai seguindo frenética até que o Dipper capota com o carro em um penhasco, exatamente a cena do começo do episódio, e caindo direto no covil do rei gnomo. O rei é um gnomo velho que usa a própria barba para se locomover e diz que a Mabel precisa cumprir uma profecia. Ele aceita libertar ela
ela se o Dipper responder aquela mesma charada do picolé. Qual o sabor de sorvete favorito de um fantasma? O Dipper confia no palpite da Mabel e responde Blueberry. Ela acerta a resposta e todos os gnomos viram estátua de pedra na hora. O episódio termina com os gêmeos encontrando o Stan todo lambuzado de picolé derretido. Ele tenta dizer que teve um brain freeze, né, que ficou com o cérebro congelado. Mas como a boca já estava congelada, só saiu um brain, né, saiu metade da frase. E o Dipper e a Mabel, que já estavam com os nervos à flor da pele, achavam que o tio virou um zumbi e desceram um cacete nele com pedras. Por fim, o Dipper encerra o piloto dizendo que aquele foi o momento menos estranho do verão, enquanto um ptelodátilo cruza o céu lá no fundo. Assim, pra quem é fã de Gravity Falls e assistiu o primeiro episódio da versão final, vai perceber que o piloto tem algumas semelhanças consideráveis, coisa que a gente já não pode falar sobre as versões finais dos personagens. Pra começar, o tio Stan não tinha 60 e poucos anos. No piloto, ele era um bisavô de 80 anos, muito mais ranzinza e que andava por aí usando fralda geriátrica de uma marca chamada Grampers. Ele, inclusive, era descrito como um vigarista de sanidade questionável que vivia caindo no sono, o que dava liberdade para os gêmeos fugirem e explorarem a cidade. E os próprios irmãos Pine tinham uma dinâmica bem mais pesada. No lugar daquela parceria fofa, a ideia era que o Dipper e a Mabel brigassem o tempo todo e só concordassem com uma trégua para conseguir sobreviver o verão. O Dipper era bem mais inteligente do que uma criança normal, bebia café puro sem reclamar e tinha um tique nervoso de morder qualquer coisa que estivesse por perto. Já a Mabel era descrita como uma romântica fora de órbita, que em vez de porcos, queria mesmo era encontrar um namorado lobisomem. Hein? Até o elenco de apoio passou por um filtro gigante. A Wendy, na versão piloto, era uma hippie vegana que vendia sucos estranhos em uma van e não queria nem saber de ser lenhadora. O Sus era um fofoqueiro viciado em novelas espanholas, que não conseguia guardar um segredo sequer. E o Gideon se chamava Gideon Gary Moore, que queria destruir a cabana do mistério não pelo diário, mas para transformar a cidade inteira num parque temático dedicado a ele mesmo, a Gary Moore Land. Eu fico me perguntando como seria se essas versões tivessem sido aprovados para passar na TV para o grande público. Será que ia deixar muito mais gente traumatizada? Talvez seja por isso que existam os pilotos, para criar esse filtro e adequar alguns detalhes que passam um pouco do ponto na cabeça dos criadores, tá ligado? Mas me conta aí o que você achou desse vídeo. Se você quiser uma outra parte, não esquece de deixar o seu ultra mega like aqui embaixo. Tamo numa temporada nova, não perde não. É nóis, Mario Bros e até mais. Tchau.